Olá, meus amores. A nossa aula de hoje vai ser divisão de polinômios, certo? Eu vou explicar para vocês aqui utilizando alguns exemplos, alguns que vocês têm na apostila, e eu vou pedir para que vocês tenham bastante atenção nessa aula. Não é que ela seja uma aula difícil, mas é uma aula que tem que ter bastante cuidado porque ela tem bastante detalhes. Então eu vou pedir para vocês me acompanharem, fazerem passo a passo, certo? Tentem acompanhar os exemplos que eu estou fazendo, depois vocês tentem refazer estes exemplos para ver se vocês atenderam, tá? Vamos participar do grupo, tirar as dúvidas que vocês têm, tentar fazer os exercícios dessa aula da apostila, certo? Bom, pessoal, então é o seguinte, a parte de divisão de polinômios está na página 58 da apostila de vocês, tá? Vou fazer alguns exemplos que vocês já têm aí. No caso aqui, eu vou começar com um exemplo bem simples. Eu tenho, nesse caso, gente, dois monômios, olha só. Eu tenho um monômio que eu vou dividir por um monômio, certo? Neste caso aqui, é a divisão mais simples que eu tenho. Eu posso até montar a divisão assim, ó. 8x ao cubo dividido por 2x quadrado, tá? Toda vez que for divisão de monômios, eu acredito que a maneira mais fácil é assim mesmo, porque ela é bem direta. Como que eu vou fazer essa divisão? Número por número e letra por letra. Então, nós temos aqui, ó, 8 dividido por 2. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. E aí, eu vou dividir letra por letra. Eu tenho x ao cubo dividido por x ao quadrado. Lembra da nossa última aula que na multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Agora, aqui é a outra regrinha, que é a regrinha da divisão. O que a gente faz na regrinha da divisão? A gente conserva a base, só que subtrai os expoentes. Então, eu faço aqui 3 tira 2, 1. Ah, se eu não quiser colocar esse 1 aqui, tem problema? Não, não tem, porque a gente sabe que x e x elevado a 1 é a mesma coisa, certo? Então, a divisão de monômio por monômio é o mais simples que a gente tem, número por número, letra por letra, certo? Agora a gente vai complicar um pouquinho. Eu vou pegar um outro exemplo aí da apostila de vocês, onde eu tenho a divisão de um polinômio por um monômio. Esse caso aqui, nós podemos fazer de duas maneiras. Uma maneira que a gente tem é montando aquela divisão das chaves, igual a gente está acostumado a fazer. Como assim? Olha, 20x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 4x dividido por 2x, certo? Agora eu quero vir aqui no cantinho com vocês, eu quero revisar aqui como é que a gente faz um processo de divisão. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, se eu for fazer 6 dividido por 2, como que é que eu faço? Eu não faço 6 dividido por 2, 3. Aí eu não faço assim, 3 vezes 2, 6. 6 tira 6, 0. Não é assim que a gente faz? Na verdade, é esse mesmo processo que nós vamos fazer. Só que olha só, este polinômio ele tem vários termos, não tem? Qual que é a regrinha que nós vamos seguir? Nós vamos dividir sempre o primeiro termo daqui com o termo que está aqui na chave, certo? Então, eu vou vir aqui no meu cantinho, olha só, e eu vou fazer essa divisão de 20x ao cubo por 2x, que na verdade é o processo que a gente fez no nosso primeiro exemplo, né? Número por número, letra por letra. Então, eu faço aqui 20 dividido por 2, 10. X ao cubo dividido por x. Lembrando que o x, quando não tem expoente, é o 1. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 3 tira 1, 2. Bom, lembra daquele exemplo que a gente tinha feito aqui, olha. Eu faço 6 dividido por 2 e não coloco o resultado aqui. Então, foi a mesma coisa. Eu dividi 20x ao cubo por 2x, quanto que deu? 10x quadrado. Então, eu vou colocar o resultado aqui, olha. 10x quadrado. E aí, quando eu coloco o resultado aqui, eu vou pegar esse número aqui e multiplicar pelo que está na chave, que é o que eu faço aqui, olha, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou fazer assim,
10x² vezes 2x. Se vocês conseguirem fazer direto, ok. Se não, vem aqui no cantinho da folha e faz, tá? Então, como que faz assim? 10 vezes 2, 20. x² vezes x, x ao cubo. Porque na multiplicação eu somo os expoentes. Voltando aqui no nosso exemplo. Quando eu faço a divisão, eu não subtraio? Então, subtrair nada mais é do que somar com o oposto. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Toda vez que eu multiplicar o resultado aqui pelo número que está na chave, eu vou colocar o resultado aqui, mas sempre com o sinal oposto, certo? E aí, eu vou fazer a continha. Olha só, 20x ao cubo menos 20x ao cubo, zerou, certo? Esse era o nosso objetivo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou baixar este polinômio que eu tenho aqui, olha. Então, vai ficar 6x² mais 4x. E aí, eu vou seguir a mesma regrinha. Como assim a mesma regrinha? Eu vou pegar o primeiro daqui e dividir pelo número que está na chave, tá? Então, eu vou vir aqui no cantinho e vou dividir 6x² por 2x. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. x² dividido por x, lembrando que aqui é 1. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, deu 3x positivo. Então, eu vou pegar este resultado aqui e vou colocar aqui, olha, positivo, né? 3x positivo. Aí, agora eu vou pegar este 3x e vou multiplicar pelo valor que está na chave. 3x vezes 2x. 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Mas lembrando, quando eu multiplico o resultado aqui pelo valor que está na chave, ele vem aqui com o sinal contrário. Aí, o que eu vou fazer? 6x² menos 6x², zerou, que era o que eu queria. Mas ainda tem alguém? Continua sobrando esse 4x aqui, ó. E eu tenho que fazer a divisão dele. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar este 4x e vou dividir por este 2x. Então, vou vir aqui no cantinho e eu vou dividir 4x por 2x. 4 dividido por 2, 2. Como tem x aqui, eu posso cortar. Por que eu posso cortar? Porque x dividido por x dá 1. Então, na verdade, esse resultado deu 2 positivo. Então, eu vou vir aqui e colocar 2 positivo. Aí, eu vou pegar este 2 e vou multiplicar pelo valor que está na chave. Então, 2 vezes 2x, 4x. Só que vem para cá com o sinal contrário. Então, menos 4x. 4x menos 4x, 0. Agora, acabou a minha divisão. Essa divisão deu exata, deu resto 0. E qual foi o resultado dessa divisão? 10x² mais 3x mais 2. Este é o resultado da minha divisão, certo? Agora, o próximo exemplo que eu vou fazer, na verdade, ele é um exercício da apostila de vocês, tá? É o exercício 4, lá da página 63, certo? Eu quero fazer esse exercício aqui com vocês porque ele tem um detalhe diferente aqui. Então, lembra, nas nossas últimas aulas aí na sala, que eu falei assim para vocês. A gente viu se um polinômio era completo ou incompleto. Então, no caso aqui, este polinômio, x ao cubo menos 8, ele é um polinômio completo? Não, ele é incompleto. Lembra daquela escadinha que a gente fazia na sala? Se ele é um polinômio de grau 3, para ele ser completo, ele tem que ter o x², o x e o número sozinho. Olha, tá faltando 2 termos aqui. Tá faltando o x² e o x. E aí eu falei para vocês que em alguns casos a gente ia ter que completar esses polinômios. Aí eu lembro certinho, né, Ana Laura, que você falou para mim, mas professora, para que ficar completando isso? Para que colocar 0? Aí eu falei, não, quando a gente chegar na divisão, vocês vão entender. Então, olha só, eu vou colocar esse polinômio aqui, só que eu tenho que colocar ele completo. Depois do x ao cubo seria o x². Como tá faltando, eu vou colocar 0x². Depois do x² seria o x. Como tá faltando, eu vou colocar 0x.
e depois o número sozinho, que é o menos 8 normal. Porque zero não faz diferença, mas vocês vão ver que vai facilitar a minha divisão. Então, eu vou dividir por x menos 2. Por que esse exercício ele é um pouquinho mais difícil? Porque eu tenho agora polinômio por polinômio, não monômio, certo? Então, o que nós vamos fazer? A nossa regra sempre é pegar o primeiro daqui e dividir pelo primeiro daqui da chave. Sempre o primeiro daqui com o primeiro daqui. Então, eu vou vir aqui no cantinho e vou dividir x ao cubo por x. Gente, se vocês têm dificuldade, não tentem fazer direto. Vem aqui no cantinho da folha, faz a divisão, que às vezes você faz correndo, tenta fazer os cálculos direto e aí dá o resultado errado. Tá? Então, não precisa ter pressa. Então, olha, x ao cubo dividido por x. Lembrando que aqui é 1, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 tira 1, 2. O resultado deu x² positivo. Então, vou colocar o resultado aqui, olha, x². Depois que eu faço isso, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar, só que é por todo mundo que tá na chave, né? No outro caso, eu só tinha um valor aqui. Agora, como eu tenho 2, eu tenho que multiplicar por todo mundo. Então, eu multiplico e coloco o resultado aqui com o sinal contrário. Então, olha, x² vezes x. Se vocês quiserem vir aqui no cantinho de novo... Ah, eu quero fazer quanto que é x² vezes x. Gente, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Dá x ao cubo. Só que vai vir pra cá menos x ao cubo. Agora eu vou fazer assim, x² vezes menos 2. Tá? Vou até fazer no cantinho aqui pra vocês, olha. X² vezes menos 2 dá menos 2x². Certo? Menos 2x². Só que quando ele vier pra cá, ele vai vir com sinal trocado. Então, vai vir pra cá como mais 2x². E aí já dá pra perceber por que eu completei com zero. Porque senão, esse x² eu ia colocar ele embaixo da onde? Eu ia colocar ele embaixo do 8 se não tivesse esses dois aqui. Aí ia virar uma confusão na minha conta. Então, por isso que eu completo com zero os termos que estão faltando para ficar x embaixo de x, x² embaixo de x² e assim por diante, certo? Agora eu vou fazer a continha aqui, ó. X ao cubo menos x ao cubo zerou. Isso aí sempre tem que zerar, senão você fez alguma coisa errada. 2x² mais 0x² dá 2x². Certo? Agora eu vou baixar aqui o restante do meu polinômio. Mais 0x menos 8. E agora eu vou seguir aquela mesma regrinha. Eu vou dividir o primeiro daqui com o primeiro daqui, certo? Então, vou vir aqui no cantinho. 2x² dividido por x. Sempre o primeiro pelo primeiro. Bom, como de número eu só tenho 2, 2, aqui na frente é como se tivesse um 1, né? 2 dividido por 1, 2. X² dividido por x elevado a 1, subtrai os expoentes. Então, dá 2x positivo. Então, vai vir pra cá, mais 2x. Agora, eu tenho que pegar este 2x e multiplicar por todo mundo que está lá na chave. Então, também vou fazer aqui no cantinho, olha, para vocês não se confundirem. Então, olha, 2x vezes x... dá 2x², né? Porque x vezes x ao quadrado. Só que na hora que eu colocar o resultado aqui, tem que vir com sinal trocado. Então, vem menos 2x². Só que faltou fazer uma multiplicação. Eu tenho que multiplicar este 2x por este menos 2. Então, olha, sinais diferentes. Menos 2x vezes 2, 4x. Então, deu menos 4x. Só que vai vir pra cá... mais 4x, sempre com sinal trocado. Agora, 2x² menos 2x², zerou. 4x mais 0x, 4x. E ainda tem o menos 8 que eu ainda não utilizei, então eu vou baixar. Professor, eu continuo a divisão? Sim, você continua. Da mesma maneira, eu vou dividir o primeiro daqui com o primeiro daqui. Então, vou vir aqui no meu cantinho, vou fazer 4x dividido por x. Como eu tenho x aqui, eu já posso cortar, sobra só o 4 positivo. Então, 4 positivo. Agora, eu vou pegar esse 4 e multiplicar por todo mundo que tá na chave. Olha, dá pra fazer direto.
4 vezes x dá 4x, só que vai vir para cá menos 4x. 4 vezes menos 2 dá menos 8, só que vai vir para cá mais 8, porque é com sinal trocado, certo? 4x menos 4x, 0. 8 menos 8, 0. Ou seja, terminou a minha divisão, certo? E quem é o meu resultado? X² mais 2x mais 4. Também tem uma divisão exata. Vocês vão ver que a maioria dos exercícios que a apostila traz para vocês, a divisão é exata, certo? No ensino médio, vocês vão retomar no conteúdo de polinômios, vocês vão retomar esse conteúdo de divisão e aí vai aprofundar um pouquinho, ok? Beijos, meus amores!